Já percebeu que algumas casas parecem lutar contra quem mora nelas? Você aquece e ela perde calor. Você tenta deixá-las confortável e ela continua fria. Você gasta mais energia e o conforto nunca chega. O mais curioso é que isso quase nunca acontece por acaso. Ao longo da minha carreira, investigando casas com esse comportamento, encontrei um padrão. Um padrão que a maioria das pessoas nunca percebe. O problema quase nunca está onde elas procuram. Não está no aquecedor. Não está simplesmente na espessura da parede. Nem é falta de sorte por ter comprado uma casa ruim. O problema começa muito antes de alguém colocar o primeiro móvel dentro dela. Ele nasce em pequenas escolhas de projeto lá atrás. Escolhas invisíveis para quem compra uma casa, mas impossíveis de esconder ao edifício. E essas são escolhas que transformam uma casa em um freezer. Hoje eu quero te mostrar como reconhecer esses sinais, para que você consiga enxergá-los na sua própria casa. E o mais curioso é que mesmo convivendo com essas consequências todos os dias, quase ninguém desconfia que elas começam muito antes da sua mudança. Pelo contrário, a maioria aprende a acreditar que isso é simplesmente parte do inverno. Existe uma frase que eu ouço o tempo todo. É assim mesmo, é inverno. Aqui no sul é desse jeito. Como se dentro de uma casa fosse simplesmente o preço de morar numa região fria. Você aprendeu a conviver com isso. Comprou um edredom mais grosso, um segundo aquecedor, fechou todas as portas dos cômodos inteiros só para não gastar, tentando economizar naquele vazio. E aos poucos aceitou. Foi resolvendo os sintomas sem nunca investigar a causa. Aceitou que dá para viver com meia grossa dentro de casa, que faz parte usar casaco na sala, que inverno é simplesmente assim e a única saída é resistir até ele passar. Mas espera, uma casa existe justamente para isso, para ser a fronteira entre você e o clima que está lá fora. Quando essa fronteira falha, o problema não é o inverno. Inverno, a sua região sempre teve. Frio e serra sempre teve. Isso não é novidade. A pergunta que ninguém faz é outra. Se o clima sempre foi esse, por que algumas casas se tornam insuportáveis por dentro? Foi justamente tentando responder essa pergunta que comecei a investigar essas casas. Quando eu entro em uma casa fria, eu não procuro culpados. Eu não estou ali para saber quem é que errou. Não é essa a pergunta. Eu procuro evidências. Porque um edifício não é um objeto neutro parado no terreno. Ele tem comportamento. Ele reage ao sol de um jeito. Ele reage ao vento de outro. Guarda calor de uma forma, perde calor de outra. Cada casa corresponde ao clima com uma lógica própria. E essa lógica foi decidida muito antes de você comprar as suas chaves. Foi decidida muito antes de você entrar nela. Na planta, na orientação, nos materiais, em decisões que quase ninguém percebe durante a compra. Você pode trocar o aquecedor, pode vestir mais uma camada de roupa, pode fechar todas as frestas que você encontrar ao seu redor e ainda assim sentir frio. Não porque você fez algo errado, mas porque está tentando corrigir todos os dias com o corpo. Um comportamento que pertence ao edifício e que nunca foi decodificado. É exatamente aqui que a investigação começa de verdade. Meu nome é Ana Luísa Quaresma e eu sou arquiteta. Ao longo dos últimos anos, eu dediquei meu trabalho a investigar por que edificações que parecem tão semelhantes podem se comportar de formas completamente diferentes diante do mesmo clima. Foi assim que eu aprendi a reconhecer sinais que estão diante dos nossos olhos todos os dias, mas quase nunca são compreendidos. E foi justamente seguindo esses sinais que eu percebi uma coisa importante. Todo comportamento deixa rastro. Uma casa sempre revela como ela funciona. Basta saber interpretar os seus sinais. O jeito como o frio se distribui pelos cômodos, a velocidade com que um ambiente esfria e depois que você desliga o aquecedor, o ponto exato da parede que está mais gelado do que o resto. Nada disso é aleatório. Isso é informação. Uma casa bem projetada e uma casa problemática pode parecer idênticas por fora. Mesma fachada, mesmo tamanho, às vezes até a mesma planta baixa. Mas por dentro, elas contam histórias diferentes. E essas histórias estão escritas em detalhes que passam desapercebidos no dia a dia. Eu aprendi a ler esses detalhes. Não porque eu tenho um olhar especial, mas porque eu sei exatamente onde uma casa costuma esconder os seus erros.
Existem 5 pontos, 5 escolhas de projeto que, quando saem do lugar, mudam completamente o comportamento de um edifício no frio. 5 erros que raramente são percebidos sem um olhar treinado. Antes de revelar o primeiro deles, existe uma pergunta que eu sempre preciso responder quando entro em uma casa. Onde esse edifício começa a perder conforto? E é exatamente por aí que toda essa investigação começa. E toda investigação começa sempre da mesma forma. Eu nunca começo pelos móveis, nem pela decoração. Eu começo tentando responder uma única pergunta. Onde essa casa começa a perder o conforto? Primeiro, eu observo como o conforto muda de um ambiente para o outro. Se todos são igualmente frios, ou se algum esconde algum frio que o outro não tem. Isso já elimina hipóteses. Depois, eu observo o tempo. Não o tempo lá fora, o tempo da própria casa, o tempo que ele demora para esfriar. Quanto tempo ela demora para esquentar? Se ela consegue conservar o calor ou se perde rápido demais. Isso elimina mais uma hipótese. Em seguida, eu observo alguns pontos da casa que parecem insignificantes para quem não sabe onde olhar. Porque é exatamente nesses pequenos detalhes que uma casa costuma revelar aquilo que tenta esconder no restante dos ambientes. Cada uma dessas observações sozinha não diz muita coisa. Mas elas juntas, elas começam a desenhar um padrão. E foi seguindo esse padrão que eu percebi algo. Todas essas pistas apontavam para a mesma resposta. Mas para entendê-la, primeiro precisamos corrigir uma ideia que quase todo mundo aprendeu de maneira errada. A ideia de que uma casa fria produz frio, como se o frio nascesse ali, dentro das paredes. Não é isso que acontece. Nenhuma casa produz frio. Na verdade, o calor já existe lá dentro. Ele vem das pessoas, dos equipamentos, da iluminação e de quanto o projeto aproveita bem, até do próprio sol. O problema é outro. O calor está sempre procurando equilíbrio. Por isso, ele flui naturalmente de um lugar mais quente para o mais frio. Isso significa que o tempo todo o calor que você produz dentro de casa está tentando escapar para o frio lá fora. A pergunta nunca foi por que minha casa está fria. A pergunta certa é: com que velocidade essa casa deixa o calor escapar? Algumas casas seguram esse calor. Elas funcionam quase como uma garrafa térmica. Você coloca algo quente lá dentro e ele permanece quente por horas. Outras casas se comportam como um copo fino. O calor entra e escapa quase que na mesma velocidade. Essa diferença não tem nada a ver com sorte, nem com quanto você paga de conta de luz. Ela tem a ver com decisões tomadas uma a uma, ainda durante a etapa do projeto de arquitetura, sobre como esse calor teria facilidade ou dificuldade de escapar. Foi seguindo exatamente essa rota de fuga que cheguei ao primeiro erro invisível. E ele aparece muito antes de alguém ligar um aquecedor. Na verdade, antes mesmo de eu entrar na casa. Ainda na rua, observando a construção, eu já sei muita coisa. Porque existe um erro que começa antes da primeira parede. Construir um tipo de casa para um clima que não é o clima daquele lugar. Uma solução que funciona muito bem em uma região pode se tornar exatamente o problema em outra. Um pé direito alto para dissipar o calor do litoral pode dificultar o aquecimento de uma casa na serra. Da mesma forma, materiais e soluções adequados para regiões quentes podem aumentar o desconforto onde o inverno é mais rigoroso. O erro acontece quando a casa é pensada como um modelo que pode ser repetido em qualquer lugar. Na arquitetura, esse princípio tem um nome: arquitetura bioclimática. Uma casa deveria ser uma resposta ao clima onde ela está inserida e não uma cópia, um projeto criado para uma outra realidade. A segunda evidência aparece assim que você liga o aquecedor. Você sente o calor, mas ele desaparece rapidamente. Não é porque o aquecedor é fraco, é porque a casa já está deixando esse calor escapar. Pense em um casaco furado. Não importa quantas camadas você vista, o frio sempre encontra um caminho para ir embora. E é assim que chamamos de isolamento térmico. Não importa apenas quanto calor você produz, mas quanto calor a casa consegue conservar. A terceira evidência tem a ver com o tempo. Existem casas que, mesmo depois de desligar o aquecedor, continuam agradáveis por horas. Outras esfriam quase que imediatamente. A diferença está na capacidade que os materiais
tende a absorver calor e devolvê-los aos poucos, como uma pedra que continua morna muito tempo do sol se pôr. Na arquitetura, chamamos isso de inércia térmica. Algumas casas conseguem guardar calor, outras deixam o calor escapar, depende do material de que ele é feito. A quarta, existe uma fonte de calor que muitas casas simplesmente desperdiçam: o sol. Repare, há cômodos que aquecem naturalmente ao longo do dia, enquanto outros permanecem frios. Muitas vezes a diferença está apenas na forma como a casa recebe luz. Luz solar. Isso chama-se orientação solar. Aproveitar o calor gratuito do sol por meio da posição e da organização da planta baixa da casa, definidas em projetos de arquitetura. Por fim, a evidência mais enganosa de todas, porque conforto não é só sobre temperatura. Uma casa pode marcar 18 graus no termômetro e parecer confortável. Outra pode marcar a mesma temperatura e parecer gélida, impossível de aquecer de verdade. Isso acontece quando existe um desequilíbrio entre o calor e outra coisa que a gente tá ali, quase esquecida: o ar que você respira dentro da casa. Na arquitetura, chamamos isso de equilíbrio entre temperatura e umidade. E esse equilíbrio que faz você sentir mais frio do que o termômetro indica. E a investigação revela uma última coisa: esses 5 comportamentos quase nunca aparecem sozinhos. Eles se combinam. E essa combinação que explica por que 2 casas na mesma rua, enfrentando o mesmo inverno, podem proporcionar experiências completamente diferentes. E essas diferenças deixam de ser um problema da construção para fazer parte da vida de quem mora ali. Uma casa existe para cumprir uma função super simples: proteger você do clima lá fora. Quando esses 5 comportamentos se combinam, ele deixa de cumprir essa função. E aos poucos deixa de ser um abrigo e passa a ser apenas um outro lugar onde você também sente frio. O desconforto deixa de ser um episódio e vira rotina. Vira casaco dentro de casa. Vira aquele cômodo que você evita, sem nem lembrar mais por quê. Vira a sensação de nunca desligar completamente, mesmo depois de um longo dia de trabalho. Seu corpo vive isso todos os dias. Não por algum minuto na rua, mas durante meses, justamente no lugar onde você deveria recuperar as suas energias. Você aumenta o aquecedor, fecha a casa, tenta compensar com energia elétrica aquilo que o próprio edifício deveria fazer. A conta sobe e o desconforto continua praticamente o mesmo. Mas talvez o maior risco não seja o frio, nem a conta. É acreditar que isso é normal, que faz parte do inverno, que toda casa em lugar frio é assim. Não é. Uma casa que cumpre sua função não amplia o desconforto do clima. Ela interrompe esse desconforto na porta de entrada. E você, quando entende o que realmente está por trás desse comportamento, deixa de combater apenas os sintomas e começa a entender a verdadeira causa do problema. E entender a causa é sempre o primeiro passo para encontrar uma solução que realmente funcione. A boa notícia é que nada disso é definitivo. Existe uma coisa que quase ninguém diz: não existe uma solução igual para todas as casas. Cada casa combina esses 5 comportamentos de um jeito diferente. A sua pode perder mais calor pelas paredes. A da sua vizinha pode desperdiçar o sol do inverno. Por isso, a solução não começa comprando alguma coisa. Trocar um aquecedor, uma janela ou um material, sem entender por que aquela casa se comporta daquele jeito, costuma tratar apenas o sintoma. Toda solução começa entendendo como a casa se comporta. Só depois faz sentido decidir o que mudar. E quando esse funcionamento é compreendido, muitas vezes as melhores soluções não são as mais caras, são as mais inteligentes. Porque conforto não é sorte, também não é uma questão de gastar mais. Muitas das decisões que influenciam esse conforto foram tomadas quando a casa foi projetada. A boa notícia é que várias delas ainda podem ser corrigidas ou compensadas. É justamente aí que começamos a entender o que realmente diferencia um bom projeto de um projeto comum.